Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Neste momento nós queremos fazer um vídeo, prestando aqui uma homenagem a um dos heróis da fé, pastor Claudionor Corrêa de Andrade, grande mestre da palavra de Deus e que contribuiu muito com a nação evangélica pentecostal assembleana no Brasil por longas datas. Hoje foi a data do seu passamento, a sua eternidade. E nós gostaríamos aqui, rapidamente, falando sobre a sua biografia. O pastor Claudionor de Corrêa de Andrade, ele foi escritor, conferencista e comentarista de lições bíblicas da CPAD. E a primeira lição que ele escreveu foi essa daqui, 1 e 2 Coríntios, os problemas da igreja e suas soluções, em parceria com o pastor Antônio Gilberto e Gilmar Vieira Chaves. Foi quando ele ingressou e entrou no quadro de comentários das lições bíblicas. O pastor Claudionor de Andrade, ele nasceu no dia 18 de novembro de 1955, no bairro do Belém, na cidade de São Paulo, filho de Claudionor Pereira de Andrade e Vitória Corrêa de Andrade. Ele foi o primeiro dos 5 filhos. Seus pais pertenciam à Assembleia de Deus de São Bernardo, e ele foi criado no Evangelho. Ele foi basado no dia 1º de janeiro de 1974, na Assembleia de Deus São Bernardo do Campo. Ele, desde jovem, demonstrou forte interesse pelo campo da literatura, dedicando-se à leitura de grandes obras seculares, evangélicas. Sua dedicação no conhecimento bíblico, teológico e filosófico inspirou o desejo de servir à Igreja de Cristo, não somente como escritor, mas também como mestre da Palavra de Deus. Ele empenhou-se desde então, integrando-se na sua igreja local, na AD de São Bernardo. Ele atuando como professor de escola dominical, trabalhando com jovens. Ele adquiriu a formação de professor primário e formou-se em teologia. Ele estreou em 1900, ele entra em anos 70 e 80, ele atuou na vida profissional como gráfico da imprensa metodista, bancário, e por 8 anos ele foi locutor de rádio. Casou-se em 1º de maio de 1980 com Marta Dourado de Andrade e tiveram 2 filhos, Gunnaberg e Karen Regina Bandeira. Conhecendo o talento de Claudionor para escrever por meio dos seus artigos, publicados nos periódicos da CBAD, pastor Abraão de Almeida, então diretor da Publicações da Casa Publicadora, em 1984, convidou para trabalhar no Rio de Janeiro como redator da editora. Na CPAD, Claudionor trabalhou como redator e chefe de redação do Mensageiro da Paz, Seara e Obreiro, redator e chefe do setor da Escola Dominical, chefe de setor da EBD, redator e chefe do setor de livros, e chefe da editora Patmos em sua primeira fase no Brasil. Em 1998, Claudionor foi promovido a gerente do departamento de publicação da CPAD, que atualmente supervisionou os trabalhos dos setores de livros estrangeiros, livros nacionais, bíblias de estudo e obras especiais em educação cristã. Em 1º de maio de 1986, foi consagrado ao Ministério Pastoral, tendo pertencido, nessa época, ao Ministério da AD de Cordovil e Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, nos quais atuou como superintendente de escola dominical. Com um estilo apurado e erudito, defensor do idioma pátrio, Claudionor de Andrade, ele tornou-se um dos mais profícuos escritores da Assembleia de Deus, escrevendo artigos para os periódicos da CPAD, revistas evangélicas nacionais e internacionais e comentarista de lições bíblicas da escola dominical. Como vocês podem ver, eu estive pesquisando, 15 lições ele escreveu. A primeira foi essa, de Coríntios, Aí tem essas daqui, Nós vamos passar rapidamente, Essa é a lição que ele escreveu. Para você observar, pastor Claudionor Corrêa de Andrade, foi grande comentarista de lições bíblicas. E a última lição que ele escreveu foi essa aqui, em primeiro trimestre de 2020, a raça humana, origem, queda e redenção. Pastor Claudionor de Andrade, ultimamente escreveu 3 obras que vão ser lançadas brevemente pela Edições Bernard Johnson, que ele não chegou a ver. Então, Claudionor de Andrade, ele também, em se tratando de variadas obras, seu primeiro livro publicado
foi Paulo em Atenas, 1984, certo? Aí depois vieram os livros Geografia Bíblica, né? Geografia Bíblica. E o primeiro livro que eu tive do pastor Claudio Honor de Andrade foi esse aqui, ó, Geografia Bíblica, certo? Aí depois vieram esse livro, Teologia da Educação Cristã, Dicionário de Escatologia Bíblica, que depois, hoje é das Profecias Bíblicas, e o Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento, para mim, um dos melhores livros do pastor Claudio Honor de Andrade. E também esse daqui, ó, Centrais da Verdade, Verdades Centrais da Fé Cristã e Dicionário Teológico, né? Alguns livros. Também ele chegou a escrever Manual da Harpa Cristã, Manual do Diácono, Manual do Superintendente de Escola Dominical, e Jeremias, aliás, Jerusalém, 3 mil anos de história, merece confiança as profecias. Inclusive esse livro também, eu tive esse livro. Jó, comentário bíblico, teologia e outros livros, como eu já mostrei aqui para vocês. Então, pastor Claudio Honor de Andrade, foram esses. Ele teve participação também nesse livro aqui, ó, na Declaração de Fé Cristã. E também colaborou com artigos nessa Bíblia Obreiro Aprovado, certo? Pastor Claudio Honor de Andrade participou na elaboração desse livro aqui. Ele está como relator desse livro. E, ultimamente, ele estava trabalhando na ETAD, na Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus no Brasil. Que Deus em Cristo abençoe e Deus conforte os familiares e até o próximo.